Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar e explicar detalhadamente tudo sobre a amiodarona, uma medicação muito usada na cardiologia para tratar diversas arritmias cardíacas. E tudo, como sempre, com uma linguagem simples para que você, leigo, consiga entender. Se você usa, conhece quem usa ou apenas é curioso sobre esse assunto, já deixe seu like aqui e se inscreve no canal. Continue comigo depois da vinheta. A amiodarona é uma droga anti-arrítmica, o que significa que ela é capaz de causar mudanças no sistema elétrico do coração e pode ser usada para tratar diversas arritmias cardíacas, mais precisamente as taquiarritmias, aquelas que aceleram o coração. Ela pode ser usada para o tratamento de diversas arritmias atriais, que são benignas, mas também pode ser usada para, algumas vezes, para o tratamento e prevenção de arritmias ventriculares, que são malignas, ou seja, podem levar à morte súbita. Entre alguns efeitos esperados da amiodarona no sistema cardiovascular está a redução da frequência cardíaca, ou seja, ela abaixa o número de batimentos por minuto, e também uma queda da pressão arterial, por conta da dilatação dos vasos sanguíneos. A amiodarona surgiu em 1961, derivada de uma planta, e assim como essa planta, o seu uso inicial era para tratar dores no peito, que acreditava-se ter origem no coração. Ela acabou saindo do mercado devido a seus inúmeros efeitos colaterais. Aí, algum tempo depois, foi descoberto que essa droga possuía efeitos antiarrítmicos, e ela foi então voltando a ser mais estudada e comercializada. Hoje em dia, esse uso inicial de tratar dores no peito já não existe mais. Não é uma droga recomendada para esse fim, já que existem drogas muito melhores e menos tóxicas. Sim, a amiodarona é uma droga bastante tóxica e, como dito, possui inúmeros efeitos colaterais, principalmente quando usada por muito tempo. Vamos ver um pouco mais sobre isso? A amiodarona é capaz de provocar diversos danos nos pulmões. O principal é uma doença intersticial. Alguns pacientes evoluem com fibrose pulmonar após apenas algumas semanas de tratamento, enquanto outros não desenvolvem nenhuma doença pulmonar mesmo depois de anos de uso. A amiodarona possui iodo na sua molécula, e a estrutura é muito parecida com a do hormônio tireoidiano, chamado T4. Isso contribui para os efeitos que essa droga pode fazer na função da glândula tireoide. Por esse motivo, a função da tireoide deve ser avaliada a cada 6 meses durante o uso da amiodarona. Pode haver tanto hipo quanto hipertireoidismo. A amiodarona também pode levar a alguns efeitos oculares, incluindo o depósito de uma substância na córnea, alguns danos visuais e até mesmo perda de cílios. Frequentemente, o uso da amiodarona pode levar à elevação dos exames relacionados ao fígado. Porém, a frequência de hepatite e cirrose é bem menor, embora exista. O uso da amiodarona por mais de 8 meses pode levar também a uma coloração estranha da pele. Fica meio acinzentada e mais sensível à luz do sol. Geralmente, há melhora da cor após parar com a medicação, mas pode ser que a cor nunca volte totalmente ao seu normal. Agora vamos a algumas outras informações mais pontuais. Com o que eu devo me preocupar e dizer para o meu médico antes de tomar esse medicamento? Bom, primeiro, se você tem alergia à amiodarona ou iodo. Iodo, como eu disse antes, é uma parte da molécula da amiodarona. Se o ritmo dos seus batimentos estiverem muito lentos, principalmente abaixo de 55 batimentos por minuto, enquanto você está usando a droga. É importante saber se você tem baixos níveis de cálcio, baixos níveis de magnésio ou baixos níveis de potássio. Por isso é importante manter o acompanhamento médico de perto e realizar exames periódicos. Também é importante saber se você está tomando algum medicamento que possa aumentar o intervalo QT no eletrocardiograma. Existem muitos medicamentos que podem fazer isso. Pergunte ao seu médico. Se você estiver tomando erva de São João, não tome erva de São João com esse medicamento. Diga a seu médico se você está amamentando. Não amamente enquanto estiver tomando esse medicamento. Também pode ser necessário evitar a amamentação algum tempo depois da última dose. Quais são algumas coisas que preciso saber ou fazer enquanto tomo esse medicamento? Para diminuir a chance de ficar tonto ou desmaiar,
Levante-se lentamente se estiver sentado ou deitado. Cuidado ao subir e descer escadas. Mantenha seu acompanhamento periódico, isso é muito importante, como foi dito. Se houver algum episódio de queda da pressão ou batimentos fora do compasso, informe ao seu médico. Verifique a pressão arterial e a frequência cardíaca conforme foi indicado pelo seu médico. É importante também fazer um exame oftalmológico quando o uso é muito prolongado. Batimentos cardíacos lentos e a necessidade de marca-passo ocorreram quando a amiodarona foi administrada com alguns medicamentos para hepatite C. Às vezes isso pode ser fatal. Se você faz ou irá fazer um tratamento para hepatite C, informe ao seu médico. Evite toranja ou suco de toranja. Ela causa um bloqueio na enzima hepática que pode aumentar muito o efeito da amiodarona, causando inclusive reações fatais. Se você tiver diarreia ou vômito, converse com seu médico. Você precisa evitar problemas de desidratação e eletrólitos. Enquanto estiver usando a amiodarona, você pode se queimar mais facilmente. Evite sol, lâmpadas solares e camas de bronzeamento. Use protetor solar, roupas e óculos que o protejam do sol. Esse medicamento permanece no seu corpo por semanas ou meses, mesmo depois que você o interrompe. Antes de começar a tomar outros medicamentos, informe seu médico que você tomou esse medicamento recentemente. Se você tem 65 anos ou mais, use esse medicamento com cuidado. Você pode ter mais efeitos colaterais. Esse medicamento pode afetar a fertilidade. Ela pode fazer com que você não consiga engravidar ou gerar um filho. Esse medicamento pode causar danos ao feto se você tomar enquanto estiver grávida. Se estiver grávida ou engravidar enquanto estiver tomando esse medicamento, contate imediatamente o seu médico. Quais são alguns efeitos colaterais sobre os quais eu preciso ligar imediatamente para o meu médico? Cuidado! Mesmo que seja raro, algumas pessoas podem ter efeitos colaterais muito ruins e às vezes mortais ao tomar um medicamento. Informe o seu médico ou procure ajuda médica imediatamente se você tiver algum dos seguintes sinais ou sintomas que podem estar relacionados a um efeito colateral. Sinais de reação alérgica como erupção cutânea, urticária, comichão, pele vermelha ou inchada, com bolha ou descascando, com ou sem febre. Chiado no peito, aperto no peito ou na garganta, dificuldade para respirar, engolir ou falar. Rouquidão pode acontecer, mas é menos comum. Ou inchaço da boca, do rosto, dos lábios, da língua ou da garganta. Sinais de problemas no fígado, como urina escura, sensação de cansaço, falta de apetite, fezes de cor clara, vômitos persistentes, pele e olhos amarelos. Sinais de problemas pulmonares ou respiratórios, como falta de ar, tosse. Sinais de problemas da tireoide, como mudança de peso, sentindo-se nervoso, inquieto ou fraco, queda de cabelo, depressão, aquele inchaço no pescoço, que é o bócio, incapacidade de concentração, alterações menstruais, tremores ou sudorese. Aquela cor da pele azul ou acinzentada, ou queimaduras solares frequentes. Se estiver tossindo sangue, um batimento cardíaco muito lento, com alguma alteração da visão, dor ocular, irritação ocular, tonturas, desmaios, fraqueza muscular ou mesmo menor interesse sexual. Qual a melhor forma de tomar esse medicamento? Use esse medicamento conforme solicitado pelo seu médico. Não há problemas de tomar com ou sem alimentos, mas sempre da mesma maneira. Ou sempre tome com alimentos, ou sempre tome com o estômago vazio. Continue a tomar esse medicamento conforme indicado pelo seu médico, mesmo que se sinta bem. O que eu faço se eu perder uma dose? Ignore a dose e volte ao tempo normal. Não tome 2 doses ao mesmo tempo ou doses extras. Como eu faço para armazenar esse medicamento? Armazene sempre em temperatura ambiente, proteja da luz e em local seco. Não guarde no banheiro. Mantenha todos os medicamentos em um local seguro, longe e fora do alcance de crianças e animais. Outros fatos gerais sobre essa droga. Se os seus sintomas ou problemas de saúde não melhorarem ou piorarem, chame seu médico. Não compartilhe seu medicamento com outras pessoas e não tome medicamento de outras pessoas. Se você acha que houve uma overdose, procure atendimento médico imediatamente. Esteja pronto para contar ou mostrar o que foi tomado, quanto e quando aconteceu. Espero ter tirado todas as dúvidas sobre a amiodarona. Mas se ainda houver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Um grande abraço.